Boa noite, pessoal. Eu fiz um vídeo semelhante a esse, mas ficou muito grande, muito enfadonho, para ser bem sincero, e muita informação, algumas válidas, outras nem tanto, que poderiam ser reduzidas. Então resolvi fazer esse vídeo para ser o mais curto possível, tentar fazer entre 15, no máximo 20 minutos. O que eu quero abordar sobre esse vídeo, de forma sucinta, é que o cânon ortodoxo, pela sua antiguidade, juntamente com a Igreja Católica, que formava um corpo só de igreja, eles têm um cânon com os 73 livros da Igreja Católica. O que eu quero situar aqui? Quando o protestante afirma que a Igreja Católica adicionou livros à Bíblia, a própria antiguidade dessas igrejas, desses patriarcados, demonstram que a convicção e aceitação de livros ao qual os protestantes questionam é muito antiga. Vamos direto às informações e aí eu vou explicando com mais detalhes. Basicamente vai ter três divisões nos ortodoxos, porque durante o processo do início da igreja do ano 33 em diante, a igreja cometeu por alguns cismas. Um cisma vai acontecer no ano 431, que é a separação de um corpo, uma parte da igreja que se desvencilha do corpo original, depois um outro em 451 e outra em 1054, que é conhecido como Grande Cisma. Então, dessas divisões continuam, não a partir dessa data, obviamente, mas desde o início apostólico, a Igreja Síria do Oriente, que nasce efetivamente em 40 por pregação e evangelização de São Tomé, Igrejas Ortodoxas Orientais, que na verdade se divide em seis, as três principais, a mais velha vai começar em 37, com vários grupos, porque são seis grupos, a gente vai explicar cada um, e a Igreja Ortodoxa Oriental, que também pode ser chamada de igrejas bizantinas, que vai começar, porque a igreja de Jerusalém é a primeira, a de Antioquia ali também, e essa é a que inicia no 33, com a questão da formação e fundação dela. Então é a mais antiga dessas todas aqui, mas a gente pode ver que 33 para 40, a diferença é mínima e irrisória. E aqui a gente vai continuar vendo a questão da formação do cânon e explicando rapidamente para esse vídeo ficar bem curto. E eu vou aqui passando agora para a Síria, Igreja Síria do Oriente. Ela tem uma particularidade, ela tem como se fosse um próprio papa dela, ou seja, tem um patriarca, tem um papa que tem jurisdição para todo o corpo da igreja. Essa é a primeira que se divide, né? Mas lembrando que ela nasceu em 40, ela vai ter um cânon que você já especifica, já demonstra que o cânon ainda não estava suficientemente estabelecido, porém, os livros deuterocanônicos, que são Tobias, Judite, 1º Macabeu, 2º Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, ao qual os protestantes questionam, estava presente nela e permanece presente nela já desde a época apostólica da igreja primitiva. Obviamente ela nasce em 40, mas quando vai formando-se o cânon, ela permanece com o cânon dos 7 livros que os protestantes questionam, só que vamos ver um detalhe aqui. Ela não tem, dentro do cânon dela, o livro de Esté, Esdras, Neemias, 1º Crônicas e 2º Crônicas. O que você percebe é que elas não estão ligadas à consciência ou opinião judaica. Elas fazem o seu cânon a partir da sua autoridade particular, ou seja, da autoridade cristã. A gente não deve depender dos judeus. Claro, obviamente, vários pontos do judaísmo estão alicerçados dentro do cristianismo também, mas a nossa autoridade, e aqui fica o exemplo da Igreja Síria do Oriente, ela não está alicerçada nos judeus, mas na sua própria autoridade. Como eu falei, ela se separa no ano 431, mas ela nasce no ano 40 e ela tem também livros a menos no Novo Testamento, que é 2º Pedro, 2º João, 3º João, Judas e Apocalipse. Então ela tem 10 livros a menos. Então, se a gente fosse refazer aqui esses 10 livros a menos, ela teria também 73 livros. Ou seja, é prova mais do que suficiente historicamente falando, e aqui não é questão argumentativa apenas, não é questão apenas filosófica ou teológica, é fato concreto. E aqueles que dizem o contrário ao que eu estou falando,
façam seus react, façam seus vídeos. Pode pegar aqui o vídeo à vontade, fazer, mas nada pode mentir quando os fatos comprovam por si só. Vamos lá. A próxima igreja são as igrejas ortodoxas orientais. Olha o que acontece aqui. A primeira nasce em 37, que é a igreja ortodoxa síria. Depois vem a igreja ortodoxa armênia, depois a igreja ortodoxa copta. Isso eu estou colocando por fundação, por data de fundação da manifestação do evangelismo naquele local, feita pelos apóstolos ou por algum discípulo. Depois tem a igreja ortodoxa etíope de Tauhedo, depois a igreja ortodoxa de Eritreia Tauhedo, que também são particularidades que eu vou explicar mais à frente, e a igreja ortodoxa Malankara, que é lá na Índia. Olha só, a Igreja Ortodoxa Síria e a Copta, elas se separam do corpo principal da igreja no ano 451. Veja que o ano dela de fundação é anterior. Mas a separação, elas se separam do corpo principal da igreja em 451. Só que da igreja síria nasce a Igreja Ortodoxa Malankar, porque a partir do processo de crescimento da igreja, alguns locais da igreja ganham liberdade, que eles chamam de autocefalia, que é o seguinte, eles podem colocar os seus próprios patriarcas, os seus próprios, vamos colocar papa, mas não é bem isso não, mas tem alguns que ainda chamam de papa, mas vamos lá. Eles colocam o seu próprio bispo para ser governado e tem várias questões de autonomia que desligam da anterior, do patriarcado anterior da Síria, porque recebem da Síria autocefalia, ou seja, o próprio direito de se autogovernar, de autodecidir quem vai ser o seu líder maior dentro daquela localidade ou área de atuação daquele patriarcado. Só que no caso de Malankara, eles pedem a autocefalia automática em 1600 e pouco, só que tem uma briga com o patriarcado da Síria por muito tempo, até que em 1912 eles recebem da Síria liberdade, digamos, as brigas e as intrigas cessam e eles ganham liberdade para ter seu próprio Papa de agora em diante, de forma aceitando a Síria esse procedimento daí em diante. 1912. Se passou 300, quase 400 anos desse processo de liberdade de governo e descentralizando o poder da Síria, a igreja da Síria, para com esse corpo. O outro grupo é a igreja ortodoxa etíope, Tauhedo, e a igreja ortodoxa de Eritreia. Essas duas estavam ligadas anteriormente à igreja ortodoxa cópita. A primeira igreja etíope, ela ganhou liberdade, e a de Eritreia pertencia à da Etiópia, que também ganha liberdade, então ela ganha autocefalia. Essas três últimas são mais recentes, relativamente, não no sentido de fundação, porque os apóstolos e os discípulos que fundaram esses locais são os mesmos, porque elas estavam ligados como organizacionalmente centralizada nos patriarcados da Síria, da Armênia e do Copta. E não vou entrar mais em detalhes, senão vou acabar falando demais aqui. Mas o que eu quero salientar, a igreja ortodoxa síria, a igreja ortodoxa armênia, a igreja ortodoxa copta e a igreja ortodoxa malankara, que pertencem, entendam, ao mesmo corpo de igrejas ortodoxas orientais. Eles pertencem ao mesmo organismo, não são igrejas diferentes, certo? Estão ligadas, todas ligadas uma à outra. Eles têm os 73 livros da Igreja Católica. Vou repetir. Todos os 73 livros da Igreja Católica estão presentes na mesma Bíblia desses corpos que eu estou me referindo aí, que é a Igreja Ortodoxa Síria, a Ortodoxa Armênia, a Copta e a Malankara. Ou seja, o que é que fica demonstrado aí? Fica demonstrado que essa ideia de adição de livros no Concílio de Trento pela Igreja Católica morre quando você estuda os livros e o cânon dessas igrejas, que são antiguíssimas,
que demonstram que a canonicidade dos deuterocanônicos, ou seja, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástica e Baruque, já é anterior, muito anterior a Trento, porque já é daquele século II ao século IV, quando se estabelece e se firma um cânon, e aqui você vê os 73 livros expressos nessa igrejas firmadas. Agora vamos a uma questão curiosa. As duas últimas eu deixei aqui para explicar. A Igreja Ortodoxa Etíope, Tialredo, e a Igreja Ortodoxa de Eritreia, Tauredo, elas, anteriormente, a de Etíope vai dar origem à de Eritreia, porque ela ganha também a autocefalia da Igreja de Etíope, né? Mas vamos lá. Elas têm um cânon muito maior que as outras, na verdade é o maior cânon de uma igreja cristã de todas. Elas têm juntas, no caso cada uma, 81 livros na Bíblia dela. 81. Se a gente for fazer uma contagem, pegando livros que estão unidos, que estão formando um livro só, dois livros formando um livro só, vamos chegar a 90 livros. Ou seja, não só 81, mas 90. Mas a forma como estão organizados são 81 livros. Eles têm livros a mais no Antigo Testamento e livros a mais no Novo. Quando a gente faz a contagem do Antigo Testamento deles, vai dar 46 livros, que seria igual ao da Igreja Católica, 46, no Antigo Testamento da Igreja Católica. Mas, como eu falei, como tem livros que estão unidos, formando um livro só, vai ser muito mais que 46, certo? Se eu não me engano, vai dar 54, se eu não estiver errado. Deixa eu ver, 54... 55. 55 e no Novo Testamento 35, que vai dar 90, ok? Então tem 55 no Antigo, mas se você for fazer a pesquisa, você vai achar 46. Mas quando você analisa internamente, você vai ver que são livros a mais, como já falei, estavam unidos. Então o que você vai ter lá? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástica e Baruque. Por quê? O livro de Macabeus desses dois grupos das igrejas ortodoxas orientais, desse pequeno grupo, a versão que eles utilizam é diferente da igreja ortodoxa gerais e da igreja católica, porque é a mesma história dos Macabeus, porém, em uma outra versão próxima à versão judaica dos judeus Betas Israel, que é um outro assunto para outro vídeo, quando vocês vão ver que os judeus também usam e têm os deuterocanônicos há mais de 3.000 anos, mas isso é assunto para outro momento, viu? Então, está seguindo esse corpo. Vou seguir aqui para não ficar muito grande, então, resumidamente, posso colocar alguns livros só para você ter uma noção. Esse grupo etíope, o de Eritreia, especificamente só esses, tem o livro de Enoque, o livro de Jubileu, Esdras, que vai chamar Calil, que é o segundo grego, e vai chamar o Esdras Sutueto, que é Apocalipse de Esdras, o 4, que vai do capítulo 3 ao capítulo 14, e por aí vai. E também vou ter esses livros aqui que vocês estão vendo no Novo Testamento, que são diferentes de todas as outras Bíblias, de qualquer outro grupo. Então, você vê que a questão do cânon é muito mais complexa e muito mais extensa do que essa picuinha, ou qual chamar de picuinha protestante, mentir para fazer parecer que a Igreja Católica que adiciona, quando na verdade é o protestante que retira livros que estavam dentro da Bíblia já no século II para o século IV, quando eles já ganham uma conformidade com 73 livros. E você vê que essas igrejas, esses corpos antigos da igreja, têm 73 livros com diferenças mínimas entre um e outro. Como eu falei, você vai ter várias igrejas com 73 livros. A Síria do Oriente, que é um corpo diferente, vai ter 10 livros a menos, mas o Deuterocanônico está presente nela. E você vai ver agora a próxima sequência do terceiro grupo, que aqui é muito mais extenso e eu não vou minuciar muito sobre eles aqui.
que é que você tem aqui? Ó? Igreja Ortodoxa Oriental, ou você também pode chamar de Igreja Ortodoxas Bizantinas. É um cisma que acontece dentro do corpo da igreja em 1054. Mas como você vê aqui a data da fundação, o Patriarcado de Jerusalém é de 33. O Patriarcado de Antioquia é de 37. E por aí vai, vocês veem as datas aí. Do lado esquerdo são as mais antigas, os patriarcados que separam da Patriarcado de Roma, em 1054, e aqui do lado direito você vai ter outras antiguíssimas também pertencendo ao mesmo bloco de igrejas ortodoxas orientais, formando o mesmo grupo, todas unidas. E só vou dar um detalhe aqui, a igreja do Chipre, ela tem uma característica que ela, como foi isolada como ilha, ela praticamente podia ser chamada de um patriarcado, mas está errado essa informação. Na verdade, pelo isolamento dela, ela ganhou autocefalia, ou seja, liberdade de regir o seu governo pessoalmente de forma descentralizada, o que vai ser chamado de autocefalia. Eles também vão ter outro termo que chama autonomia, mas essa autonomia acontece de forma ao que o patriarcado antigo ele ainda continue exercendo algum poder sobre aquele corpo da igreja. Vamos lá para o próximo ponto. Para finalizando aqui, a Igreja Ortodoxa Orientais, que é do cisma de 1054, eles vão ter todos os livros da Igreja Católica. Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, 1º Macabeus, 2º Macabeus e o complemento, obviamente, de Daniel e de Esther, que os outros também têm. Eu não falei isso, mas os outros também têm. Alguns grupos dentro desse grupo, são 27 ao todo, vão ter 73 livros, exatamente como a Igreja Católica tem. Uma outra parte vai ter 2 livros a mais. Vou explicar por que 2 livros a mais, a depender do como você analisa, você pode achar que são mais do que 2, mas eu vou explicar por que 2 e vou dar agora, a partir desse momento, a explicação. Olha só, esse grupo aceita 3º Macabeus e Esdras grego. É uma versão de Esdras grego que as ortodoxas aceitam, não todas, boa parte, mas não são todas. Esses 2 livros que aumentam o número de 73 livros, que fica igual à Igreja Católica, para 75 livros. Só que eles têm a mais o Salmo 151, com 7 versículos, ou seja, ele não é um livro a mais, mas uma seção dentro do livro dos Salmos, onde ele não tem só 150, mas 151. Outra é a oração de Manassés, mas essa oração de Manassés não é canônica, não é aceito como parte do cânon inspirado. É uma oração que está dentro do livro de Odes, que também não é canônico. Se encontrar dentro das pesquisas o livro de Odes, é um livro de oração, onde entre outras orações, o livro de oração de Manassés está incluído. Por isso que não pode ser dito que é um novo livro, embora em algumas versões tenha o livro de Odes, está inserido também o livro de orações de Manassés lá dentro, não é um outro livro. E o 4º Macabeus, que você vai encontrar também em algumas, mas também não é um livro canônico, e quando ele aparece em um apêndice. Vamos só resumir aqui. 3º Macabeus está presente na Bíblia Ortodoxa de alguns desses grupos. No total das igrejas ortodoxas orientais são 27 grupos. Desses 27, uma boa parte tem 75 livros, uma menor parte tem 73 livros, igual à Igreja Católica. Tem todos os deuterocanônicos, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, Sabedoria, 1º Macabeus, 2º e Daniel completo e Esther completo, como está na Igreja Católica. E vai ter esses 2 livros, 3º Macabeus, Esdras em grego, Salmo 151, que não formam um livro, mas uma seção dentro do livro de Salmos. E os outros últimos, que é a oração de Manassés, Odes e 4º Macabeus, não são canônicos, podendo estar dentro da Bíblia deles ou não, mas não interfere porque não entra como livro canônico. Pois isso resumo o vídeo e saliento novamente aquilo que eu falei. Você pode argumentar que a Igreja Católica adicionou, mas factualmente, de forma honesta, não há como argumentar um fato.
Aqui não se trata de um argumento, não se trata de um ponto filosófico ou teológico, é uma questão histórica. Negar que a Bíblia católica esteja correta naquilo que ela tem como certo, que é os 73 livros, você não pode negar que as igrejas ortodoxas também têm. Embora na verdade, o terceiro grupo tem livros a mais, 2 livros a mais, você tem que entender que os livros deuterocanônicos que são colocados como adição, falado, argumentado pelas igrejas protestantes, como a igreja católica tivesse feito, é nada mais, nada menos que uma mentira, ofensiva por demais. Por quê? Você tem que entender o seguinte, vamos pensar que hoje acontecesse uma reforma protestante e fosse tirado 14 livros, os 14 livros de Paulo, tanto Hebreus também como 14º, tirado 14. Daqui a 500 anos, quem viesse daqui a 500 anos ia pegar um Novo Testamento com 13 livros, certo? 14, 27, menos 14, 13 livros. Eles não internalizariam o grave erro, o pecado, a heresia de ter retirado livros da Bíblia, porque eles receberiam, daqui a 500 anos, como normalidade, que esses livros nunca pertenceram à Bíblia, que esses livros nunca estiveram na Bíblia. Pelo contrário, que as outras igrejas adicionaram. Pois é, querido, ao tirar livros da Bíblia, entendam que o seu corpo doutrinário, seja qual for a sua denominação, está em pecado gravíssimo, em heresia gravíssima, porque além de retirar, acusa o outro de adicionar. Ah, mas se você não quiser aceitar os livros, você é livre. Você aceita quantos livros ou quantos livros a menos você quiser. Vocês façam o que vocês quiserem da Bíblia de vocês. A questão não se trata do ponto do que vocês vão ou não vão fazer, mas que vocês não podem mais ser tomados como inocentes, sabendo do crime agora ao qual cometeu as denominações protestantes, ao qual você, meu querido, se você estiver vendo esse vídeo, não tem culpa em si, mas você não pode mais ser tomado como inocente perante a Deus, porque você sabe agora. E detalhe, esse vídeo foi colocado aqui para você fazer o estudo e analisar. Veja se os fatos aqui relatados são verdade ou não. Veja se todas as igrejas ortodoxas não têm todos os deuterocanônicos e todas nascem lá na era apostólica. Como é que essas igrejas têm os deuterocanônicos e possa ser acusada a Igreja Católica de ter adicionado livros? É só uma questão de lógica e estudo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.